A Anthropic é dona da Cloud Design e ela faz o que várias ferramentas como Canva, Wix e até profissionais de design não conseguem fazer. E eu tenho propriedade para falar, porque eu trabalhei de design dos meus 14 aos meus 22 anos e eu não faço metade do que ela faz. Ela consegue montar o conteúdo, escrever o código e criar o design tudo no mesmo lugar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como extrair o melhor dessa ferramenta para criar a landing page em 3 passos super simples. Primeiro, como construir um bom prompt inicial para você ter um bom conteúdo na sua página, como fazer essa ferramenta criar o layout e o código para você e como colocar isso aqui no ar para os seus clientes conseguirem acessar. E para servir de exemplo, eu vou criar uma página para uma advocacia, mas você pode criar a página que você quiser. Eu vou te dar o passo a passo completo para você conseguir replicar isso quantas vezes você quiser, no contexto que você quiser. Então você pode criar páginas idênticas a essa, seguindo o exemplo da advocacia, ou você pode mudar o contexto e criar para o seu contexto específico. E para inicializar o nosso projeto, a gente vai abrir aqui o Cloud Design. A tela inicial dela é exatamente como você está vendo. Aqui na lateral esquerda tem o Project Name, onde você vai nomear o seu projeto. Eu vou chamar aqui de advocacia e logo embaixo a gente tem duas opções, o Wireframe e High Fidelity. Esse Wireframe vai ser usado toda vez que você quiser construir só o esqueleto aqui do sua landing page. Não é o nosso caso, a gente quer construir de fato uma landing page. Então eu já vou deixar aqui em High Fidelity e vou clicar aqui em Create. E a gente pode começar esse projeto de várias formas. E a primeira forma é através do Design System. Se você é um designer e você sabe construir Design System, essa é uma possibilidade para você, mas não é o nosso caso. Uma outra possibilidade é adicionar uma screenshot, uma foto, um print do seu site. Então ele consegue replicar sites que já existem. Também não é o nosso caso. A terceira opção é adicionar a Codebase, que é o código do site. Também não é o nosso caso, a gente também não tem um código. E esse quarto também é para quem é designer. Se você tiver um arquivo do Figma, você consegue importar ele aqui. Mas para o nosso caso aqui, a gente não vai usar nenhuma dessas alternativas. E aí você pode ver que aqui embaixo, na parte inferior, você tem a possibilidade de escrever o que você quiser. Então aqui que você vai começar a escrever o seu prompt. Mas lembra que a nossa primeira parte é construir um bom prompt inicial para a gente ter um bom conteúdo e uma boa landing page? Então a gente vai fazer isso agora. Mas para a gente inicializar, a gente vai usar o chat aqui do Cloud para descrever muito bem como que a gente quer construir a nossa landing page. Quais conteúdos a gente quer, quais seções a gente quer que tenha no site. Se você tiver um site de referência, você pode enviar o link do seu site também, para no final a gente ter isso tudo muito melhor estruturado. Esse aqui é o prompt que eu vou utilizar, você pode pausar e ler se você quiser, mas eu também vou deixar tudo aí na descrição caso você queira ler com mais calma depois, tá? Nesse momento ele vai construir todo o prompt necessário para eu jogar lá na outra parte da ferramenta, no Cloud Design. Esse é o Cloud Chat, tem o Cloud Design, é tudo na mesma ferramenta. Apesar de ser a mesma ferramenta, pode ser que você tenha alguma dificuldade para encontrar ali onde que você vai para acessar cada uma dessas páginas que eu estou te mostrando. Então vou deixar o link direto na descrição para facilitar também a sua vida. E ele já gerou o prompt para mim, é isso aqui que está na lateral direita. Tá muito bem estruturado, eu dei uma boa lida aqui e esse prompt também eu vou deixar aí na descrição para vocês conseguirem baixar e ver com detalhes tudo que foi escrito aqui, mas nesse momento agora eu vou só copiar esse prompt que está aqui e você pode acessar o Cloud Design só clicando nesse botão aqui na lateral esquerda, mas como eu já tenho aquele projeto criado aqui, eu vou só voltar nele e eu vou colar aquele prompt que a gente gerou lá na outra inteligência artificial. Você pode ver aqui embaixo nesse Pasted Text. Então são 418 linhas do prompt que ele gerou para mim e já tem todas as informações que eu preciso dentro daquele prompt que eu colei, mas eu vou só escrever esse pequeno texto aqui, ó, cria uma landing page seguindo o prompt enviado, para ele considerar ali o prompt que eu enviei. E agora é só esperar que a ferramenta gerar para a gente nossa landing page. E esse processo aqui normalmente leva alguns minutos, tá? Então você pode colocar para gerar aqui e fazer alguma coisa para depois você voltar já com a sua landing page pronta. Quando você estiver lá no Cloud Chat, que você estiver criando o prompt inicial para sua inteligência artificial, é muito interessante que você dê o máximo de contexto possível. Então, se você quer botão de WhatsApp, quais cores você quer utilizar, quais botões você quer que imprescindivelmente tenha. E tem várias informações que se você abstrair, ele vai te entregar e talvez não atenda a sua expectativa. Então é muito interessante que você dê todas as informações que você achar relevante. Por exemplo, eu falei sobre as cores, eu falei sobre o nome da ferramenta, que vai ser Advoca AI de AI. Você pode escrever textos que você queira que tenha. Você pode definir seções, formatos de imagem que você gostaria que tivesse, como ele deve se comportar no desktop, como ele deve se comportar em dispositivos móveis. De maneira resumida, todas as informações que você tiver acesso, é interessante você colocar para gerar esse prompt inicial. Por que a gente não gera esse prompt direto aqui no Cloud Design? Lá no Cloud Chat eu escrevi pouquíssimas linhas, foram 6 linhas mais ou menos, e ele me retornou 418 linhas. Então você já pode imaginar a quantidade que esse chat enriqueceu as informações que eu passei para ele. Então ele definiu um monte de coisas que eu ia deixar passar batido. Por isso que é muito importante, antes de você sair escrevendo na ferramenta que vai gerar o seu design, vai gerar a sua landing page, você primeiro gerar um prompt muito bem estruturado,
O ideal é que você até confira esse prompt. Nesse caso, como era um prompt de uma advocacia fictícia aqui, eu não precisei mudar muita coisa. Do jeito que ele me mandou, estava ótimo. Mas para o seu caso, é bem provável que vai ter algum ajuste que você precise fazer. E é muito mais interessante que você faça nesse prompt inicial do que você peça ela para ajustar depois de pronto. E esse aqui foi o resultado do primeiro prompt que a gente enviou, então está muito bem estruturado. O conteúdo também, eu já dei uma boa olhada aqui antes, está muito bem construído. Mas tem algumas alterações que a gente vai precisar fazer aqui. E a nossa primeira alteração vai ser nesse formulário. Eu não gostaria de construir uma ferramenta que fosse difícil de vocês replicarem aí. Então eu não queria criar uma barreira muito grande aqui para criar banco de dados, esse tipo de coisa. Eu queria que fosse um formulário super simples e uma página que você consegue fazer em pouquíssimos minutos. Então a primeira coisa que eu vou pedir para fazer é transformar esse formulário aqui em um formulário que vai enviar direto para o WhatsApp. Então a pessoa vai colocar o nome dela aqui, não vai colocar o e-mail, vai escolher uma área de interesse. Então, quando ela clicar aqui nesse Quero Minha Consulta Grátis, ela vai ser direcionada diretamente para o WhatsApp, com o texto já pré-escrito ali, com o nome dela e a área de interesse que ela gostaria. Além disso, eu também não vou ter uma newsletter de dicas jurídicas, então eu vou remover essa parte aqui também do meu design, da minha parte de baixo do site. E eu também vou pedir ele para gerar alguma imagem com inteligência artificial deles mesmo, para colocar nesse lugar onde ele deixou reservado para a gente colocar uma imagem. Mas eu não quero colocar nenhuma imagem, eu quero que ele gere essa imagem. Então vão ser 3 ajustes: colocar as imagens, alterar esse formulário para enviar direto para o WhatsApp e remover esse newsletter aqui de baixo. Já escrevi o prompt aqui, eu vou enviar. Esse prompt também vai estar na descrição caso você queira ver o que eu escrevi direitinho, mas você também pode pausar aí agora para você ler. E uma coisa que funciona super bem, que você vai ver um padrão se repetindo em todos os prompts que eu fizer aqui no meu canal, é numerar o que a IA precisa fazer. Então eu coloco sempre uma ordem ali que eu quero que ela siga. Isso facilita ela não se perder e ela não esquecer de fazer nada. Então, primeiro, ela vai remover o campo lá embaixo. Segundo, ela vai alterar o formulário para o que eu precisei. Em terceiro, ela vai gerar as imagens como eu pedi. Então eu sempre faço essa numeração para ficar muito claro e muito bem estruturado o que a IA precisa fazer. Isso para qualquer inteligência artificial. Enquanto ele está gerando aqui esses ajustes, a gente consegue ver outras coisas. Então a primeira coisa que a gente consegue fazer, eu consigo abrir ele numa nova tab para eu ver ele em full screen, para eu ver ele como se fosse um site já pronto mesmo. Então essa aqui é a visualização da versão desktop dele. Você pode ver que tem alguns efeitinhos, né? Deixa eu atualizar a página para vocês verem. Tem alguns efeitinhos à medida que eu vou scrollando para baixo, olha, os números aqui vão subindo, por exemplo. Enfim, tem alguns efeitinhos bem legais aqui. Essa área de dúvidas frequentes, por exemplo, é uma área que, se você estiver fazendo um projeto real, é muito relevante que você faça uma consulta muito bem estruturada dessa página. Não deixa a IA gerar por você como se isso fosse verdade absoluta, mas ficou muito bem estruturadinho por enquanto. Então agora eu quero ver como ficou a versão dele para celular. Então eu vou clicar aqui em inspecionar, vou colocar aqui a versão do celular para a gente dar uma boa olhada. E como você pode ver, a versão para celular também ficou muito bem estruturada. Não tem nada saindo da tela. Eu pedi a IA para gerar a imagem, mas tem alguns sites igual a esse que você está vendo aí na tela, que você consegue encontrar imagens com ótima resolução de maneira gratuita. Então aqui tem fotos e vídeos, inclusive. Então eu poderia digitar aqui advogado e ele me retornaria várias imagens que eu poderia estar usando lá no meu site, tá? Então essa aqui, por exemplo, olha, muito massa. Tem várias imagens aqui que eu poderia estar usando, e essas imagens você pode usar 100% gratuito, você não precisa de pagar por elas. Um outro site também chama Pixabay. Ele é bem semelhante. Você consegue, enfim, foto, ilustração, tem várias coisas aqui. Então eu posso pesquisar aqui, é a mesma pegada, tá vendo? Olha, tem várias imagens aqui que eu poderia estar usando lá no meu site, mas eu pedi ela para gerar porque eu te prometi colocar tudo no mesmo lugar, né? Então eu tô deixando ela gerar aqui pra gente. Então gerar uma imagem é uma opção, mas você também pode enviar essas imagens lá desses outros sites que são gratuitos e ela vai colocar aqui na página para você. Bom, ele já terminou aqui os ajustes, então você pode ver que ele gerou essa imagem aqui pra gente e ficou muito massa, hein? Ficou no formato de vetor, então não é uma imagem realista. Essa aqui é a mesma coisa, é uma imagem de vetor, não é uma imagem realista, mas ficou muito bem estruturado aqui também. O nosso formulário, ele tirou o e-mail que eu pedi, e agora se eu digitar aqui o meu nome, por exemplo, colocar direito trabalhista, ele vai me redirecionar para uma página de WhatsApp, e se você for ver, aqui já está o texto que eu pedi. Olá, eu sou o Denner, eu gostaria de ajuda com direito trabalhista. Então ele já estruturou muito bem aqui para mim. Tá dando erro por causa da mal estruturação do número de telefone, mas é só você pedir aqui para alterar que ele alteraria ali para você e daria certo. Ele tirou aqui também a questão da newsletter, então ele fez tudo que a gente pediu para fazer. Então o nosso passo 2 já está concluído. Ele já criou o layout para a gente e já escreveu o código. O código, apesar de você não ter visto ele ainda, ele já está escrito. E para a gente baixar esse código, você vai clicar aqui em Share, Export e depois em Standalone HTML. E vai clicar aqui em Download. Não é um processo de download convencional, tá? Ele está gerando aqui o que precisa ser gerado para a nossa landing page ficar otimizada offline. Então é só esperar um pouquinho aqui que daqui a pouco ele vai fazer o download para a gente. Ele já liberou o botão de download aqui para a gente, então é só clicar nesse botão preto que está aqui
Ele já baixou aqui para mim o projeto completo. E agora que o nosso site está pronto, a gente precisa colocar ele no ar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é subir o código numa plataforma onde a gente consegue salvar esses códigos. E a plataforma que a gente vai estar utilizando é o GitHub. Caso você nunca tenha escutado falar nessa ferramenta, é como se fosse um Google Drive para repositórios, para códigos, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é criar o seu cadastro clicando aqui em Sign Up. Você pode fazer o cadastro com o Google mesmo, é super simples. Eu já tenho o meu cadastro. Então quando você terminar o seu cadastro e você acessar a plataforma, você vai ver uma página bem parecida com essa aqui. Então você vai clicar aqui no canto superior direito em New Repository. Você vai dar um nome para o seu repositório, eu vou chamar aqui de advocacia. O restante aqui, por enquanto, você não precisa mexer e você pode clicar aqui em Create Repository. Então esse aqui é o arquivo que eu preciso, é aqui que está o meu site completo. Então agora a gente vai voltar lá na nossa plataforma do GitHub, vai clicar aqui nesse linkzinho de fazer o upload de arquivo já existente, depois vai selecionar o seu arquivo. No meu caso, está lá na pasta de download, vou clicar aqui, vou clicar em Open. Aqui eu vou escrever uma mensagem, arquivo HTML. Essa mensagem ela não é opcional, tá? Ela é obrigatória. Você pode escrever qualquer coisa, não tem problema. Vou clicar aqui em Commit Changes. Espero. E 90% de tudo que a gente precisava fazer para ter esse site rodando no ar já está feito. Agora a gente vai acessar esse outro site que chama Vercel. Se você também não tem conta ainda, é super simples de criar o cadastro. Você vai clicar aqui em Sign Up e você vai fazer o seu cadastro. Tem várias formas de fazer o seu cadastro aqui. E aqui eu recomendo fortemente que você faça login pelo GitHub, porque ele já vai conectar o seu GitHub com a ferramenta da Vercel. Você não vai precisar fazer isso posteriormente, tá? E assim que você entrar nessa plataforma, você vai ver uma página bem parecida com essa aqui. No meu caso, já tem outros projetos aqui na lateral direita, porque eu já criei outros projetos aqui nessa plataforma. Mas você pode ignorar isso. No seu caso, você vai clicar nesse botão branco de adicionar novo projeto. E se você fez tudo certo, criou seu cadastro com o seu GitHub, aqui na lateral esquerda vai aparecer todos os seus projetos que estão lá no GitHub. No seu caso, provavelmente só vai ter um, mas no meu caso tem vários, mas o que importa pra gente é esse aqui, ó, Advoc AI. Então vou clicar aqui em importar e ele já vai reconhecer tudo que é necessário por mim, eu não preciso mexer em nada, eu vou clicar aqui em Deploy. Esse processo de deploy leva alguns segundos, normalmente fica pronto em menos de 1 minuto, então é só você esperar isso aqui terminar e foi só terminar de falar que ele já terminou e ele já deu um erro muito importante aqui pra gente. Só de eu olhar essa tela eu já sei. Então a gente vai clicar aqui em Continue to Dashboard e se eu clicar aqui para acessar nesse link, que na teoria deveria ser o link que eu conseguiria acessar o meu site, ele vai dar um erro. Tá falando, pô, eu não consegui encontrar a sua página. E eu sei exatamente porque ele não conseguiu encontrar. Se você voltar aqui nesse arquivo, o nome desse arquivo está errado. Ele não poderia ter subido com esse nome de arquivo. Eu esqueci de alterar o nome do arquivo. Então o nome desse arquivo é um nome padrão, é um nome reservado. E para a gente corrigir isso é super simples. Você vai clicar aqui em cima do arquivo, depois você vai clicar nesse lapisinho aqui para você editar o arquivo. E aqui em cima você vai colocar o nome de index.html. O nome tem que ser exatamente esse, tá? Index.html. Depois só clicar aqui em Commit Changes. Você vai escrever uma mensagem de commit, pode ser qualquer coisa aqui de novo. Clica aqui em Commit. Já salvou aqui o nome do meu arquivo para mim. E percebe que ele apareceu uma bolinha laranja aqui agora? Isso aqui significa que ele já mandou o deploy lá para a Vercel. Inclusive, já terminou o nosso deploy. Então, se eu clicar aqui em Details, ele vai abrir aqui a página da Vercel para mim. E para a gente ver se isso deu certo, é só você acessar agora esse link que está aqui, que é o domínio. Então, se eu clicar aqui agora, ele já renderiza para mim o nosso site de forma correta, tá? Então, caso você queira acessar esse mesmo site, é só acessar esse link que está aqui, ó, advoca-ai-talp.vercel.app. E esse aqui já é o link público que você consegue compartilhar 100% gratuito com seus clientes. Caso você queira mudar o nome, por exemplo, se eu quisesse colocar advocai.com.br, eu precisaria de um domínio. E para comprar um domínio custa R$40 por ano. Eu não vou comprar um domínio só para colocar aqui nesse projeto de teste, mas também é possível de fazer e a configuração também é super simples. Inclusive já tem vídeo aqui no canal que te ensina a fazer isso. Eu vou deixar aí também na descrição para você assistir ele. Então a gente finalizou o nosso terceiro passo, mas só recapitulando. O primeiro foi a gente gerar um bom prompt, um prompt inicial que realmente gerasse uma página que fosse satisfatória, que tivesse um bom conteúdo. O segundo foi colar esse prompt na ferramenta Cloud Design para poder gerar a nossa landing page e ela ficar super profissional igual ela ficou. A gente também fez algumas edições para garantir que ela fosse 100% da forma como a gente queria. E o nosso terceiro passo, que era colocar em produção, a gente já colocou em produção e nosso site já está acessível através desse link. E hoje em dia é essencial você ter um site para você ter sua presença online. Então advogados, psicólogos, médicos, dentistas, todo mundo precisa de um site. E com essa ferramenta, poucos prompts, muito fácil de fazer, a gente criou uma landing page do zero. E uma outra ferramenta que está super no hype são os bots de WhatsApp. E nesse vídeo eu te ensino como que você pode fazer isso do zero.